como eu convenceria alguém, se eu não tivesse a reputação que eu tenho, se eu estivesse começando do zero, como é que eu faria para convencer alguém para eu lançar ele? O que eu faria? Primeiro eu escolheria um nicho que eu tenho paixão e entusiasmo. Por quê? Pô, já que eu vou lançar um negócio, é bom que eu lance um negócio que eu tenho escolher, né? Tô podendo escolher. Então, um dos nichos que eu escolheria, né, se eu não pudesse fazer nada do que eu faço, seria meditação. Eu e o Hugo estavam até conversando sobre isso agora, antes do podcast, né? A gente está fazendo um curso de meditação, inclusive, né? Sim. Na verdade, eu estou fazendo um segundo também, depois eu tenho que te contar. Você está na frente, você começou antes. E aí, o que acontece? Eu escolheria um nicho que eu tinha paixão, mas não tenho habilidade, eu não sou uma pessoa que ensina meditação, tá? Não sou um expert, não é esse meu métier, eu sou um praticante, um consumidor de conhecimento nesse curso. Mas eu curto pra caramba, já eu faço. Hoje eu já fiz 40 minutos, por exemplo, né? Só para você ter uma ideia de como eu curto fazer isso. E aí, o que acontece? Lembrando, a casa 6 em 7 é formado por um alicerce, por paredes e por um telhado, né? Então, o que eu faria? Primeiro, olha a primeira coisa que eu faria, né? A primeira coisa que eu faria é eu abriria um canal sobre meditação nas 3 maiores mídias: YouTube, Instagram e Facebook. Podia chamar Meditação do Érico, canal de meditação, Meditação na Prática, o DNA da meditação, sei lá como é que eu ia chamar o canal, mas ia ter alguma coisa de meditação. E aí eu olharia para os, vamos dizer, faria uma lista, uma pesquisa das 10 ou 20 ou 30 ou 50, eu acho que quanto mais você pesquisa, mais você acha, das 10, 20, 30, 40 ou 50 pessoas mais influentes no ramo da meditação no Brasil. Mais influentes. Que tem mais influência. Experts e influência. Né? Pessoas mais experts e influentes. Mas mais influentes. Começaria com os mais influentes. E aí eu faria um podcast, né? Um programa de podcast. Esse é um programa de podcast. Inclusive podcast não é só áudio, né? Pode ser visto também, assim como você está vendo. E chamaria essas pessoas para serem entrevistadas. Eu vou dar uma dica para vocês, gente. Na maioria das vezes, quando você oferece uma pessoa para ser entrevistada por um canal, a maioria das pessoas, principalmente experts, influenciadores, tendem a querer fazer isso. Primeiro porque eles são experts e geralmente experts gostam de contribuir. Eu não começaria com os maiores números de seguidores, começaria com os menorzinhos, claro, e depois ia migrando para os maiores. E aí, uma vez por dia, ou 2 vezes por dia, ou 3 vezes por semana, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, dependendo da sua fome de crescimento. Isso depende da sua fome. Se a sua fome, você está faminto, come mais rápido. Você faz todo dia. Por exemplo, eu faço uma live todo dia, mas você não precisa. De repente, 2 vezes por semana, você tem um pouco mais de paciência. Você faria uma entrevista com esse expert. Olha que interessante. Isso ia atrair, os experts tendem a falar sim. Eles tendem a falar sim. Porque eles adoram divulgar o conhecimento deles e, enfim. E você não está pedindo nada, e você acaba oferecendo um pouco da sua audiência. No começo é 0, mas à medida que você vai fazendo, você vai tendo uma pequena audiência focada em meditação. E aí a galera começaria, e você ia devagar começando a criar o alicerce, que é uma audiência focada num tema específico da coisa. Vamos lá, aí você vai criando audiência. Quanto mais conteúdo, mais frequente você tiver, maior o crescimento, quiçá orgânico dessa audiência. Você pode até colocar tráfego pago, mas você não precisa necessariamente. Com o tempo, essa audiência vai ficar cada vez maior. Só que não só vai ficar cada vez maior. O que vai acontecer? Quando a sua audiência tiver um pequeno momento, algumas pessoas, os experts vão ficar felizes, cada vez mais felizes de darem entrevista para você. E você já vai ter um relacionamento diferente com eles. Eles vão te conhecer. Pô, o Érico é o agregador de experts de meditação. Todo mundo que é bom da meditação dá entrevista no podcast dele. E ele tem o que, Hugo? Uma audiência. Quando você tem audiência, você tem o alicerce da casa. E aí, o que você precisa aprender? Você precisa lançar. Lançar são as paredes. Então, você vai convidar você pode procurar algum desses experts e falar a seguinte coisa: olha, lembra de, oi Érico, tudo bom? Já não é um Érico pedindo alguma coisa, lembra? Inclusive, para os experts, ele dá entrevista no seu canal, é um favor, é um ganha-ganha. Ele ganha, você ganha, ele também é exposto. Ontem, por exemplo, eu ganho entrevistando o Gabriel no Faixa Preta, mas ele também ganha. Né?
E só que aí você tem um relacionamento diferente. E aí você tem um pool de experts que você já tem contato, que já tiveram contato com você. Você pode escolher os melhores e falar, cara, quer fazer um curso sobre uma meditação específica, por exemplo? Eu estou fazendo 2 cursos de meditação diferentes, né? E a pessoa, a chance dele falar assim é maior. 1, porque ele já te conhece. 2, porque já rolou uma reciprocidade, né? Já rolou uma sinergia. E 3, porque ele sabe do poder da sua audiência. Afinal, ele já fez uma entrevista para você. E se ele fez e tivesse, sei lá, 5 pessoas ou 10 pessoas assistindo, as chances são que ele recebe o impacto disso. As pessoas começam a seguir ele. E aí, o que acontece? Boom! Você tem a chance de fazer um lançamento de um expert na área de... Eu dei um exemplo de meditação. Mas o que você precisa para isso? Uma coisa você precisa entender como funciona um negócio digital, você precisa entender de lançamento, você precisa entender sobre construção de audiência. E por mais simples que eu falei que isso, eu dei uma simplificada, mas existem nuances que fazem com que a sua audiência cresça mais rápido e cresça mais devagar. E aí que você, numa relação onde você tem um expert de meditação, por exemplo, ele entra com expertise. Mas você entra com marketing digital, então é importante você também, você vai ter que se especializar no marketing, porque é esse lado da barganha que você está dando, marketing e negócio. Então, a recomendação, cara, domina a fórmula de lançamento. E você pode usar uma dessas táticas, né? Tem gente que simplesmente contacta expert pelo Instagram e vai na cara dura mesmo. Mas desse caso, as chances são que quando você fizer uma proposta para o expert, vai ser muito mais bom para o seu lado. Porque se ele não quiser, adivinha, tem outros 10 ou 20 ou 30, dependendo de quanto você entrevistou, que podem estar na fila de espera. E o primeiro expert pode saber disso. Então você usa o próprio gatilho mental da escassez e do desapego no convencimento mesmo. E de uma maneira íntegra, sem letra miúda, 100% honesto. Então essa é uma dica prática disso, né, que eu posso dar para vocês.